Ei, leitor e leitora do Portal do Holanda. Eu sou Humberto Amorim e estou de volta para mais uma edição do nosso Hora H. E, como vocês já sabem, quem não sabe vai passar a saber agora, na sexta-feira nós temos a entrevista da semana. Um espaço reservado para uma personalidade que sempre aborda nesta entrevista um assunto de suma importância para o interesse geral. Hoje nós anunciamos para vocês aí a semana toda e nós agora ratificamos tudo que foi anunciado. Nós vamos entrevistar hoje o Dr. Antônio Magela. Ele é um infectologista da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Três palavrinhas resumem essa fundação. Essa fundação, notoriamente, é um centro de excelência na área da medicina. Não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Mas olha só o que é que eu vou contar para vocês sobre a entrevista. O Dr. Magela está aqui para falar sobre, principalmente, sarampo. Dois dados interessantes. Há exatamente 2 anos, a Organização Mundial de Saúde fez uma declaração que o Brasil estava oficialmente erradicado dessa doença. Em outras palavras, essa doença não deixou de existir no Brasil. Esse anúncio foi feito há 2 anos. Agora, olha só o outro dado. Há 18 anos, há 18 anos, esta doença, nenhum caso dessa doença era registrado aqui no estado do Amazonas. E de repente, nós temos uma garotinha lá da Venezuela que vem para cá, uma semana no Brasil, ela em Pacaraima, no estado de Roraima, ela morreu e foi diagnosticada com sarampo. De lá para cá, olha, muita coisa aconteceu. E é por isso que o doutor Magela está aqui comigo agora para esclarecer direitinho, nada de entrar em pânico, né? Vamos ouvir o que o especialista tem a dizer. Eu quero convocar você que está me vendo aí agora, chame o papai, chame a mamãe. Se você tem, né, pequenos irmãozinhos e irmãzinhas, pequenos, principalmente vocês, papai e mamãe que tem pequenos dentro de casa, assistam e ouçam o que este especialista, o infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, tem a dizer para vocês. Eu volto já já. Muito bem, eu estou de volta e agora é para valer. Vocês estão vendo aqui o doutor Antônio Magela, vocês agora já podem ver. Vocês não estavam vendo, só estavam vendo a mim, mas ele está aqui do meu lado e é com ele que eu vou conversar a partir de agora. Doutor Antônio Magela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui no Hora H. A primeira coisa que nós gostaríamos de saber, eu tenho certeza que esse nós gostaríamos é geral, doutor. O sarampo mata? O sarampo é uma doença infecciosa, uma doença infecto-contagiosa aguda, que tem, felizmente, na maior parte dos casos, uma doença que nós chamamos de subclínica, que deixa o doente com o estado geral comprometido e, ao cabo de alguns dias, melhora. Mas nós temos aí uma questão de probabilidade que se aplica também a quase todas as doenças infecciosas, e até por que não dizer a todas. Quanto maior o número de casos, maior a probabilidade de termos casos graves. Quanto maior o número de casos graves, maior a probabilidade de termos complicações e até mortes. E com o sarampo não é diferente, né? Porque existem situações em que o próprio vírus do sarampo pode causar uma infecção no sistema nervoso central, uma encefalite. E as encefalites são doenças extremamente graves, porque nós estamos falando de um processo infeccioso seguido de um processo inflamatório dentro do sistema nervoso central, que são órgãos nobres, né, do nosso corpo,
que fazem o controle de todas as nossas funções vitais. Se você tem ali dentro um agente infeccioso e em resposta ao processo inflamatório, então o risco é iminente, o risco de complicações e até mesmo de morte. E com o sarampo não é diferente. Doutor Magela, eu acabei de dizer que nós passamos aqui no estado do Amazonas 18 anos sem registro de nenhum caso de sarampo. E eu acho que as pessoas até chegaram a esquecer sobre os sintomas, sobre essa questão da vacinação, porque a doença tinha sido erradicada, como foi declarado pela OMS. Quais são os sintomas dessa doença, doutor Magela? Bom, os médicos, né, das gerações mais recentes nunca viram um caso de sarampo. Os médicos que se formaram de 2002 para cá nunca viram um paciente. Porque procede que há 18 anos nós não temos casos aqui. Não tinha registro de casos no Amazonas. No Brasil, a última epidemia foi em Fortaleza em 2015 e agora surgiu essa situação na Venezuela. E é interessante, Humberto, que quando começaram a surgir os primeiros casos em Boa Vista, os nossos serviços aqui de vigilância todos já se alertaram, porque a gente sabia que era uma questão de tempo para que a gente viesse a ter casos. Porque temos, assim como a cidade de Boa Vista tem uma ligação direta com a Venezuela, nós temos uma ligação direta com Boa Vista, que é uma estrada. Então era inevitável que isso acontecesse. Mas é uma doença febril aguda, né, que começa com o paciente se queixando de febre, mais comumente as crianças, é uma que nós chamamos de virose comum da infância, mas que também acomete adultos, né, e começa com um quadro febril, com mal-estar, com dor de cabeça. O que chama a atenção é a semelhança com o quadro de gripe, coriza, né, conjuntivite, também é comum. Só que a partir do terceiro dia surgem umas manchas brancas na cavidade oral. Isso é típico do sarampo. Cavidade oral é a boca, né? Dentro da boca, na mucosa oral, que é toda vermelha, né, numa situação normal, mas aparece um monte de manchas brancas, que nós vemos nos livros de medicina e vimos os nossos professores falando das famosas manchas de Koplik, que é o nome que dá, que é típico de sarampo. E aí aparece a manifestação primordial do sarampo, que é o racho cutâneo. São umas lesões avermelhadas que surgem inicialmente no rosto e que rapidamente vão se disseminando pelo corpo. E isso acontece... E isso pode tomar todo o corpo, essas manchas? Pode tomar todo o corpo, a partir do terceiro ou quarto dia. O Dr. Marcos Guerra, que é o nosso diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, ele fala que o médico que atende uma pessoa com sarampo do primeiro até o terceiro dia é o pior médico do mundo, que ele não vai fazer diagnóstico de sarampo. Mas o médico que atende o mesmo paciente no quarto dia, esse sim é o melhor médico. Não tem como não fazer o diagnóstico. Ele é o paciente, é o médico que vai ver o paciente com a doença já instalada e vai dar o diagnóstico de sarampo, porque depende dessa característica clínica e agora essa característica importante epidemiológica que nós temos, que é a ocorrência, né, de uma grande epidemia na Venezuela que se estendeu para Boa Vista. Já existiu uma epidemia, surgiram casos em Boa Vista e logo em seguida apareceram casos em Manaus. Então já temos caracterizado uma epidemia de sarampo, não por aquelas questões de bioestatística, de cálculo, de incidência, mas pelo simples fato de a doença já ter se espalhado atravessando uma fronteira. A doença está em Manaus. Está em Manaus. Não tem dúvida. Uma doença que já atravessou a fronteira entre a Venezuela e Roraima, e uma doença que já atravessou a fronteira entre Roraima e o Amazonas. Doutor Magela, o senhor falou que mencionou as crianças. De que idade a que idade é obrigatório as crianças serem vacinadas contra o sarampo? O cartão oficial de vacina preconiza 2 doses para as nossas crianças. A primeira dose aos 12 meses, né, com 1 ano de idade, existe uma vacina chamada tríplice viral, que na verdade é uma mesma vacina que contém componentes do sarampo, da cachumba e da rubéola. E a primeira dose aos 12 meses. Quando a criança completa 15 meses, aí ela toma a segunda dose da mesma vacina, mas já com um acréscimo agora da varicela,
sarampo, cachumba, sarampo e varicela, que é a catapora. E a criança fica então imunizada, não vai ter nenhuma dessas 4 doenças. Mas nós temos uma necessidade muito grande para evitar que uma doença ocorra. Nós precisamos de ter uma cobertura vacinal adequada. Nós precisamos de ter alcançado a meta de cobertura vacinal para manter a população protegida em torno de 95%. Eu preciso de 95%. É uma meta muito alta, né? É uma meta alta, mas que a necessidade faz com que ela seja alcançada. Claro. O único local que já alcançou isso aqui no Brasil foi o próprio estado do Ceará, que depois da epidemia de 2015 conseguiram chegar a essa meta. E eu tenho a impressão que nós vamos conseguir chegar a essa meta agora aqui também no Amazonas, porque existe essa necessidade real de momento, esse risco para as nossas crianças. Se começou uma vacinação, inclusive, a sua pergunta ela é oportuna, da primeira dose aos 12 meses, o Ministério da Saúde, diante dessa situação, modificou o nosso calendário de vacina e nós passamos a vacinar aqui no Amazonas as crianças a partir dos 6 meses de idade. Então, a campanha começou na última sexta-feira, no último sábado, né? E foi estendida até para amanhã, e nós esperamos amanhã, na computação dos dados, a gente analisar se conseguimos chegar a alcançar a meta de vacinar em torno de 210, 220 mil crianças nessa faixa etária, de 6 meses até 5 anos de idade. Quem ainda, o pai ou a mãe que ainda não levou o filho para se vacinar? Você falou que até amanhã, sábado, a campanha continua. Para onde essas pessoas devem se dirigir, hein, doutor Major? Todas as unidades básicas de saúde têm a vacina. O Amazonas recebeu reforço de mais de 300 mil doses de vacina. Então, nas UBSs, tem mais de 300 UBSs com a vacina disponível. Então, isso falou, mais de 200 mil crianças já foram vacinadas. Nos CAICs, no centro de idosos. Então, nós precisamos alcançar a meta de entre 210 e 220 mil crianças vacinadas. Então, a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde, funcionando inclusive até com horário estendido. Então, o papel que as pessoas têm que cumprir é levar as crianças para se vacinar. Agora, sobre o adulto, doutor Magela, existe uma idade de perigo para o adulto ser contaminado por essa doença? E idosos, eles estão imunes ao sarampo? Nós temos uma norma a obedecer com relação às vacinas. E essas normas são ditadas pelo Ministério. Ele preconizou as 2 doses para a criança, e os adolescentes e adultos jovens que nunca tiveram sarampo ou que não têm comprovação que tomaram vacina de sarampo ou que tomaram apenas uma dose. Então, essas pessoas preconizam que elas tomem mais 2 doses, com intervalo de 30 dias. Então, estarão protegidas. As pessoas que têm de 30 até 49 anos, apenas uma dose. Acima de 49 anos... Mas nessa campanha, essas pessoas de 30 a 49 anos já podem ser incluídas? Podem sim. A campanha vai priorizar as crianças de 6 meses até atingir logo essa meta de 95. Mas a norma, no que nós dizemos é o seguinte: todas as pessoas que comparecerem para serem vacinadas serão vacinadas. Excelente. As pessoas acima de 49, 50 anos só vai ser indicada a vacinação para elas se elas, por exemplo, estiverem se deslocando para Boa Vista ou forem para Venezuela. Aí é bom que 10 dias antes elas procurem, porque existe o Código Sanitário Internacional que preconiza isso. Toda vez que uma pessoa está viajando para uma área e nessa área tem alguma doença que é específica dessa área de destino, ou está ocorrendo um surto de alguma doença nessa área de destino, as pessoas devem, 10 dias antes da viagem, procurar os centros de vacinação e informar que vai viajar e que precisa fazer uso dessa vacina para se proteger, poder viajar tranquilo e voltar com saúde. Doutor Magela, nós falamos muito de Manaus, né, que está acontecendo a campanha em Manaus. Essa campanha, e tem muita gente também no interior que está nos vendo, essa campanha ela está também acontecendo no interior do estado do Amazonas, nos outros 61 municípios? Sim, a vacina está disponível nas UPS, também do interior.
Evidentemente que a logística para nós alcançarmos a população do interior aqui no Amazonas é uma logística meio complicada. Porque quando a gente fala em abranger populações da Amazônia, nós estamos falando de populações distribuídas uma área geográfica muito grande. A logística é muito... Onde tudo é muito distante mesmo, exatamente. né? Eu sempre falo que quando nós falamos em distâncias na região amazônica, nós estamos falando de distância no real significado da palavra. É verdade. Né? Quando a gente fala para uma pessoa fora da Amazônia, que uma pessoa sai de Manaus e fica 3 semanas dentro de um barco para chegar lá em Ipixuna. Porque nós não temos estradas eles também. Não conseguem conceber. Exatamente, as estradas são os rios. Exato. Né? Eles não conseguem conceber isso. Então a gente fala, quando a gente tem necessidade de fazer uma logística, assim como foi a vacinação contra a rubéola, né, houve uma necessidade, inclusive, de apoio das Forças Armadas, que as Forças Armadas é que chegam em alguns locais onde a gente não consegue chegar com o poder público. Então as Forças Armadas, que também, né, constituem evidentemente esse poder público, tem um papel importante nesse auxílio. Então uma estratégia para o interior vai ser montada também, até porque já nós temos em torno de 13 casos já suspeitos em cidades do interior. Ao todo, quantos casos já foram confirmados, doutor? 16 casos. Em Manaus. 16 casos confirmados em Manaus, todos em brasileiro. Diferente de Boa Vista, que são a última informação que eu tive, 79 casos, mas 54 casos em venezuelanos. Que chegaram agora. Que chegaram. Então, nós vemos agora que a doença que era restrita ao povo venezuelano já atingiu também os brasileiros de Boa Vista e de Manaus. Então era uma questão de tempo, né, que isso realmente fosse acontecer, como já está acontecendo e já com casos suspeitos já no interior do Amazonas, em vários municípios. Mas o combate desde está São sendo Gabriel total, não é? Desde São Gabriel da Cachoeira até o Maitá. É um estirão enorme. Lá é uma distância do grande. norte até o sul do Amazonas. Doutor Magela, quem já teve sarampo, já teve a doença, já curou e tudo, pode voltar a contraí-la? Não, o sarampo ele confere o que a gente chama de imunidade duradoura. A pessoa entra em contato com o sarampo, ou tem com o vírus do sarampo, ou mesmo tem a doença na infância, o sistema imunológico reconhece aquele vírus como estranho. O sistema imunológico da pessoa reconhece isso. Exatamente. Combate o vírus, produzindo alguns anticorpos durante a fase aguda da doença. São anticorpos que nós chamamos de IgM, o nome desse anticorpo. Só que à medida que a pessoa vai se curando, o organismo vai produzindo outro tipo de anticorpo, que nós chamamos de IgG, e esse anticorpo ele é um anticorpo de memória imunológica. Ele é um anticorpo protetor, que toda vez que a pessoa fizer exame de sorologia, vai dar positivo para o sarampo. Mas IgG significa dizer que ela tem anticorpo protetor contra o sarampo e não vai ter a doença. Tanto é que a vacina do sarampo, ela estimula exatamente a produção desse anticorpo no organismo da pessoa, para que ela tenha esses anticorpos sempre ali de prontidão. Toda vez que ela entrar em contato com o vírus do sarampo, os anticorpos já estarão ali prontos e vão fazer a defesa daquela pessoa, e para evitar que o vírus penetre no organismo dessa pessoa e seja capaz de causar a doença. Doutor Magela, depois que a criança é vacinada, existe algum tipo de reação que ela possa ter, quer dizer, o próprio organismo dela, como por exemplo, febre, alguma coisa, e que os pais não precisam ficar preocupados? São reações normais ou não existe não existe nenhum tipo de reação? Toda vez que nós precisamos fazer uso de vacina, tem essa preocupação. Por quê? Porque a vacina ela é constituída de proteínas estranhas ao nosso organismo. Nesse caso dessa vacina, nós temos componentes, são moléculas de proteínas de 3 vírus diferentes: sarampo, cachumba e rubéola. Evidentemente que o objetivo da vacina é o sistema imunológico reconhecer, olha, tem 3 agentes estranhos penetrando aqui no nosso organismo. Vão produzir um anticorpo para neutralizar esses 3 vírus. Isso acontece. É o que a gente espera que aconteça, né? E que aconteça. Então, mas é um material biológico que é produzido através de um processo industrial, onde nós temos
o cultivo desses vírus em ovos embrionados de galinha, e durante o processo, que ele, felizmente, cada vez mais purificado, né? O controle de qualidade exige isso, mas pode acontecer de ali ficarem resquícios mínimos de algumas células, né, embrionárias do ovo, e essas células promoverem algum tipo de reação estranha no organismo. Também é assim com o timerosal, que é uma substância que se usa para conservar a vacina. Era assim também com o antibiótico, né, a neomicina, que é um antibiótico que se usa também para evitar que a vacina seja contaminada por bactérias. Então, as pessoas que são alérgicas ao ovo, que são alérgicas a esse tipo de antibiótico, também correm o risco de ter algum tipo de reação alérgica. A proporção é mínima. De 5 a 15% das pessoas pode ter febre entre o 5º e o 12º dia depois da vacina. As reações locais podem aparecer de imediato. A dor no local da inoculação, porque é intramuscular, pode ficar vermelho, pode ficar duro, pode ficar vermelho, endurecido, doloroso. E o tratamento é colocar compressa fria. E febre também pode acontecer. E as pessoas que tenham, né, antecedentes de alergia ou de convulsão devem também tomar essa vacina com bastante critério, porque pode desenvolver reações alérgicas e podem ter até a febre. Né? E essa febre, se ela for muito elevada, numa pessoa que já tenha antecedente de convulsão, ela tem um risco de fazer convulsão. É em torno de 0,4%. O percentual é muito pequeno, né? E aí a gente analisa aquela questão, né, do risco-benefício. Às vezes é melhor a gente correr o risco de ter um efeito colateral de uma vacina do que entrar em contato com o vírus que realmente causa a doença. Assim é com todas as vacinas. Me permita concordar com a vacina com da febre amarela. Mesmo. Né? Às vezes porque são vírus vivos atenuados, eles são enfraquecidos para estimular a defesa do organismo. É igual na febre amarela. As pessoas temem a vacina da febre amarela porque ficam com medo, porque é um vírus vivo atenuado, mas não tomam a vacina e acabam ficando expostas ao vírus que nós chamamos de vírus selvagem, que é o vírus que pode realmente causar a doença. Doutor Magela, deixa eu mudar um pouco o assunto. Eu li essa semana que foi detectado um caso aqui em Manaus de meningite num universitário. O senhor poderia nos falar um pouco dos protocolos em relação a esse acontecimento? Há motivo para preocupação, doutor Magela? Olha, nós estamos até num momento de silêncio epidemiológico com relação às meningites, né? A gente fala no plural, meningites, porque a meningite... Qual foi esse tipo que ele teve? É exatamente o tipo que tem risco de causar epidemia. A meningite é uma infecção que acontece dentro do sistema nervoso central. Algum agente biológico ali adentra, vence as barreiras de proteção e ele chega lá no sistema nervoso. Ele é reconhecido como estranho e vem um processo inflamatório logo em seguida. Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser um verme, pode ser um fungo, uma substância química. E a reação é sempre muito violenta por ser no sistema nervoso central. As duas meningites que têm potencial de causar epidemia é a meningite causada por uma bactéria chamada Haemophilus influenzae e a outra bactéria que é a Neisseria meningitidis, que nós chamamos de meningococo, que foi a bactéria que acometeu esse rapaz. Desculpa. Antes... Ele está sob tratamento? Está sob tratamento. Está, não é? Inclusive, fez um quadro grave, como é todo quadro de meningite é grave, como é grave todo o caso de meningite meningocócica. Mas antes da era dos antibióticos, a partir da década de 50, 90% das pessoas que tinham meningite morriam. Depois dos antibióticos, nós conhecemos a doença, nós conhecemos os antibióticos, sabemos quais são os antibióticos mais adequados para tratar as meningites, temos um arsenal terapêutico importante à disposição, capacidade de fazer diagnóstico em questão de algumas horas, né? Mesmo assim, você está a falando taxa isso de lá mortalidade... na Fundação de Medicina Tropical, né? De um modo geral. Sim. Também.
E mesmo assim a taxa de mortalidade fica entre 10% e 12%. E quando eu falo da meningite meningocócica, até assim para dar um número estatístico bem definitivo, é 50% de chance de ter a doença e melhorar, como 50% de chance de ter um quadro grave e de morrer. E é uma bactéria que pode causar, além da meningite, um outro quadro que nós chamamos de meningococcemia. Ela é capaz de se espalhar por todo o corpo rapidamente, né, e capaz de causar a morte de uma pessoa ígita em menos de 24 horas. Quais foram os sintomas desse rapaz? Só para os nossos leitores e leitoras saberem quando os sintomas estão relacionados à meningite. O que caracteriza a meningite é uma doença febril aguda, né, de início súbito, e uma febre alta e progressiva. É aquela febre que a mãe ou o adulto toma, a mãe dá o remédio para a criança, o adulto toma o medicamento para a febre, para combater a febre, e nada acontece, a febre continua aumentando. A dor de cabeça também vai progredindo, não responde ao medicamento, e o estado geral vai se deteriorando a cada minuto, e aí começam a surgir os sinais e sintomas neurológicos, né? Em consequência do edema que acontece dentro do sistema nervoso central, que é a dor de cabeça lancinante, são as náuseas e os vômitos, inclusive vômito em jato, e vai acontecendo o enrijecimento do pescoço. A pessoa não consegue fazer movimentos de rotação da cabeça e nem de flexão. Ela não consegue encostar o queixo na região superior do peito. Nós chamamos esse sinal de rigidez de nuca. Então, se eu tenho um paciente que tem um quadro febril agudo, com muita febre progressiva, com a dor de cabeça progressiva, que não consegue colocar o queixo no peito, eu examino essa pessoa da cabeça aos pés, não acho nenhum sinal ou sintoma de uma outra infecção. Então eu digo, isso aqui é meningite até que me prove o contrário. O diagnóstico, eu tenho que colocar uma agulha na coluna vertebral da pessoa, na região lombar, uma agulha própria, tirar ali 2 ml daquele líquido, como se fosse uma raquianestesia, só que na raquianestesia eu introduzo o anestésico. Na punção lombar eu retiro aquele líquido. Mando só pela aparência dele, quando a gente olha, coloca no vidro, coletando as gotas, pela pressão que sai, a gente já tem uma definição de que aquilo é meningite. Pela cor do líquido, eu falei, isso é uma meningite bacteriana. Eu mando o líquido para o laboratório, lá na Fundação de Medicina Tropical, em menos de 2 horas, o nosso laboratório é capaz de identificar a bactéria, inclusive identificar mesmo a bactéria, inclusive com sorotipo, qual o tipo da bactéria. E eu, nesse tempo, eu já internei o paciente lá no isolamento e já comecei o tratamento dele, que eu não espero o resultado. Medicamentoso, né? Eu não espero o resultado do exame do líquido para iniciar o tratamento, porque o tratamento precoce, ele é um fator primordial a favor do paciente. Eu vou citar um exemplo bem prático. Nós recebemos uma adolescente de Presidente Figueiredo, um ano passado, que foi 3 vezes ao hospital com um quadro de febre, e ele ia para casa, ele era atendido, ia para casa com febre, dor de cabeça e não melhorava. Na 3ª vez que ele chegou lá no hospital, o médico examinou e viu que ele tinha rigidez de nuca. E falou assim, olha, tem que ser transferido para Manaus agora. Já acionou todo o serviço, mas ele chamou a enfermeira e falou assim, enfermeira, coloque um antibiótico lá, prescreveu o antibiótico adequado, já para ir gotejando na veia dele até ele chegar em Manaus. Foi talvez o fator que tenha salvado aquele garoto. Que ao invés de ele já estava com a doença evoluindo há 3 dias. Ia ficar mais 1 hora na estrada com a doença evoluindo, com a bactéria se multiplicando ali dentro, e piorando o quadro a cada minuto que passava. Então aquele antibiótico foi fundamental. Manteve a guerrinha lá dentro. Exatamente. Ele continuar vivo até aqui. Humberto, ele recebeu alta 1 semana depois, como se nada tivesse acontecido. Eu ainda disse para o pai dele, agora só passa no hospital, e agradeço a conduta desse médico lá, que o antibiótico que ele prescreveu fez a diferença. Falar e agradecer então, doutor Magela, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, prestar esses esclarecimentos e tirar tantas dúvidas dos pais e de tanta gente que nesse minuto nos dá a honra da nossa da companhia aqui da nossa entrevista. Muito obrigado, doutor Magela. Também agradeço a oportunidade.
é da política da Fundação de Medicina Tropical essa prestação de serviço. Nós estamos sempre atentos, trabalhando diuturnamente para conduzir da melhor maneira possível todas as ações que são necessárias para combater as doenças e preservar a saúde da nossa população. Que bom tê-lo entre nós, doutor Angel. Muito bom. Muito bem, minha gente. É isso aí. Eu quero desejar a todos vocês um excelente fim de semana. Hoje é sexta-feira e hoje eu soube que tivemos aí um poste cair em cima dos carros, etc. Nós aqui do Portal do Holanda desejamos que tudo saia muito bem para todo mundo envolvido naquele problema e que os danos sejam os menores possíveis. Muito obrigado pela companhia. Até segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde. Eu estarei aqui para apresentar mais uma edição do nosso Hora H. Obrigado, gente. Que bom. Até segunda.